gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Thaída, esse é o Juro Que Li, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre todos os livros que eu li no mês de setembro. Não se esqueça de ir se inscrevendo no canal, deixando o like nesse vídeo, compartilhando para que a gente possa chegar por aqui e confere também todos os links que estão aqui embaixo na descrição. Entre eles está o meu de afiliado na Amazon. Comprando qualquer coisa por esse link você ajuda muito o canal sem pagar nada mais por isso, além das minhas outras redes sociais onde você tem acesso a mais conteúdo literário. Então é isso, vamos já começar esse vídeo. Antes da gente ir para as leituras, eu gostaria de lembrar a vocês que durante todo esse mês de outubro está correndo aí o sorteio dos R$200 em livros por conta do aniversário do canal, que foi ali no finalzinho de setembro. Eu vou fazer o sorteio no dia 31, porque provavelmente irei fazer uma live por conta do Halloween, vou aproveitar e fazer o sorteio ao vivo. Então, para mais informações desse tipo, me segue lá no Instagram. E aí, vamos para as leituras. Eu vou começar com os dois contos que eu li. O primeiro deles foi 280 Caracteres, do Nino Cavalcante. E o segundo foi O Segredo do Celeiro, da F. Fortunato. Por pura coincidência, os protagonistas dos dois livros se chamam Bernardo. Em 280 Caracteres, a gente tem uma história que se passa como se fosse no Twitter. Então, ela é muito rápida de ler, além de ser um conto que já torna ela bem curtinha. Dei pra ele 4 estrelas e a classificação é livre. Esse Bernardo trabalha em editora e ele vai estar no estande durante a Bienal, distribuindo brindes e tudo mais. Até que ele desenvolve o crush por uma pessoa na fila e no Twitter todo mundo se mobiliza para poder tentar ajudá-la a encontrar. O segundo conto, como eu falei, O Segredo do Celeiro, da F. Fortunato, ele é para mais de 18 anos e eu também dei para ele 4 estrelas. Este Bernardo mora no Rio de Janeiro, mas está indo para o interior de Goiás para visitar o pai. Os pais dele são divorciados, ele não tem uma relação muito boa ali com o pai, fica aquele clima meio esquisito. Então fica essa coisa de tipo, é meu pai, mas eu não conheço ele direito, ele não me conhece direito. E o Bernardo está de férias da faculdade e vai para lá, né, para ter esse contato com o pai. O que ele não esperava era encontrar o amor na fazenda ao lado do pai dele. Não gosto de falar muito sobre contos porque vai acabar sendo um spoiler, já que são histórias muito curtinhas. Então por isso que eu resolvi fazer uma sinopse bem básica mesmo sobre esses dois livros. Próxima história é A Inquilina Silenciosa, da Clemence Macklon, eu acho que é assim. Na minha opinião, ele é para mais de 16 anos e eu dei para ele 4 estrelas. Teoricamente falando, o livro gira em torno do Aidan Thomas. Ele é pai, acabou de se tornar viúvo, é muito respeitado no bairro onde ele mora, na comunidade mesmo onde ele vive. Todo mundo tem uma história legal para contar com ele. Ele é super prestativo, ajuda muitas pessoas. Só que ele esconde um segredo, algo absurdo, que ele é um serial killer. É aquela coisa de tipo assim, você nunca conhece mesmo a pessoa com quem você tá vivendo, sabe? Eu falei que o livro teoricamente gira em torno do Aidan porque não é ele quem narra. Na verdade, nós temos como narradoras a mulher que ele chama de Rachel, mas a gente sabe que não é esse o nome dela. A última inquilina dele tinha esse quartinho onde ele prendia essas mulheres antes de matá-las. E a Rachel foi a última que ficou viva, que ele manteve presa. Porque algumas outras, mesmo durante a Rachel, ele matava sem levar esse galpão. E o livro não vai contar não só a história da Rachel, que tá lutando ali para sobreviver, como também as das outras mulheres que vieram antes dela. Logo no início do livro a gente descobre que ele perdeu a esposa e que ele e a filha estão se mudando. E nisso ele mataria ela, porque não tinha como levar ela para casa e tudo mais. Só que a Rachel, ela dá um jeito de tentar driblar ele, e ele acata a ideia dela, ele leva ela e diz pra filha dele, né, ele tem uma filha adolescente, que é a Cecília, a prima de um amigo que tá precisando de ajuda, e aí mantém ela lá. Como a Cecília estuda e ele trabalha, eles passam o dia inteiro fora de casa, e a Rachel fica algemada. Então ela não pode se mexer, ela não pode sair. O único momento de liberdade que ela tem é tipo durante a noite, que ela desce pra jantar com eles, durante a manhã que ela desce pra tomar café, porque ele tá presente o tempo todo. Então é muito doido. Ao mesmo tempo que ela tem uma porta de saída bem ali, ela não consegue, ela não pode cruzar. Outra narradora é a Cecília, e a gente entende um pouco do relacionamento dela com o pai. Tá passando por um processo de luto, porque ela perdeu a mãe recentemente. O emocional dessa criança tá destruído. E a outra narradora é a atual mulher por quem o Aidan tá interessado e quem seria aí sua futura vítima. A gente tem, então, essas mulheres contando essa história, o que não fica uma coisa romantizada. É muito legal ver o contraste das narrações, eu gostei muito dessa história, eu super recomendo esse livro. O próximo livro é Maldito Pirata, da F. Fortunato.
Ele é para mais de 18 anos, eu dei para ele 4 estrelas e meio e um favoritado, porque eu fiquei completamente obcecada por esse livro. Ele virou minha nova personalidade durante o tempo que eu tava lendo ele, eu só conseguia falar sobre essa história. E Maldito Pirata vai trazer como protagonista o Lawrence, que é um príncipe muito mimado. Ele não sabe lutar, ele praticamente não sai dos muros do palácio, mas ele administra o reino muito bem. E aí tem o pirata que vem enchendo o saco dele durante os últimos anos, que é o Jake Rogers. O Jake acaba sendo preso logo no início do livro, tá lá, né, nas masmorras do palácio. O Lawrence tá no meio de um baile, vamos comemorar, quando de repente o reino dele é invadido, as pessoas nobres são presas, a família real foge e eles acham que o Lawrence tá morto, então ele fica pra trás. Como se não bastasse, os invasores eles são amaldiçoados, e a maldição que eles compraram com a alma deles é a que eles não podem morrer. O Lawrence é preso junto com o Jake. E aí, eles acabam fazendo um acordo. O Jake pede um monte de ouro e para ele ter permissão para navegar pelas águas ali que pertencem ao reino. Não podia, porque é pirataria. O Lawrence, ele odeia o Jake, mas acaba concordando porque ele tem que salvar a vida dele e o reino também. Eles elaboram um plano e fogem. O príncipe no início é insuportável, porque ele é muito mimado, ele não sabe fazer nada. Só que o Jake, assim como o restante da tripulação, começa a ensinar ele como é a vida de um pirata. E pra mim, uma das coisas mais legais desse livro é ver o crescimento desse personagem, porque ele amadurece muito. Próximo livro é Verity, da Colleen Hoover. Eu dei pra ele 2 estrelas e meio e ele também é pra mais de 18 anos. Verity, na verdade, saiu resenha aqui no canal, por isso eu não vou falar muito sobre ele, mas ele traz como protagonista a Lauren, que é uma escritora, e ela é contratada para continuar uma série de livros de uma autora mundialmente famosa chamada Verity. Ela é contratada pelo marido da Verity, que é o Jeremy, e a Lauren passa um tempo morando na casa deles. Isso ela é chamada porque a Verity está impossibilitada de escrever, ela sofreu um acidente. Entretanto, ela acaba encontrando um manuscrito em que a Verity afirma ser sua autobiografia e de uma forma como ninguém nunca viu, extremamente verdadeira e cruel. Não quer parecer bem para os leitores, ela só quer contar a verdade. Os motivos de eu não ter gostado do livro eu falei lá na resenha, então vão conferir depois de terem terminado de assistir esse aqui. O próximo livro eu li por um motivo assim, bem besta mesmo, sabe? A verdade é que eu amo Anne Hathaway e eu amo o Nicholas, não sei falar sobre o nome dele, mas o ator que fez o Príncipe Henry em Vermelho, Branco, Sangue Azul. Esses dois vão estar juntos fazendo os protagonistas de um filme chamado Uma Ideia de Você. E esse filme é baseado em um livro de mesmo nome da Robin Lee. Todo mundo no Twitter tava falando como esse livro é ruim, mas todo mundo tava lendo pra poder assistir o filme quando lançar. E eu acabei indo ler também, porque eu sei que eu vou querer ver o filme. Inclusive vai ser lançado pela Prime Video. Ele é para mais de 18 anos e eu dei para ele 2 estrelas e meio também. Nele nós temos como protagonista a Solane e o Hayes Campbell. E a Solane, ela tá recém-divorciada, ela tem uma filha adolescente, só que ela tem 12 anos, a filha dela, que é a Isabelle. E ela leva a filha e as amigas para um show da banda adolescente do momento, que é a August Moon. O pai da Isabelle comprou o pacote tipo com meet and greet, então ela tava lá com eles nos bastidores, e aí a Solane quem levou. E no meio desse negócio ela conhece o Hayes. E os dois dão aquela flertada ali, mas enfim, vai vida que segue. E aí depois do tempo ele entra em contato, saem pra almoçar, eles começam a conversar, começam a flertar. Ele começa, eu tô fazendo show em tal cidade, vem me ver. E ela vai, ele aparece na cidade dela. Eles começam esse relacionamento às escondidas, porque o Hayes ele é muito famoso e porque a Solane não quer que a filha dela saiba, porque a filha dela é muito fã da banda, inclusive do Hayes, então seria muito estranho. Sem contar que a Solane é 20 anos mais velha do que ele, e aí ela acha estranho. Romance vai, romance vem, eles percebem que deixou de ser um lance casual, que eles estão cada vez mais apegados, se apaixonando mais um pelo outro, e assim eles vão levando a vida. Por que eu dei uma nota tão baixa? Porque o livro, ele enrola demais. Ele é um livro de mais de 400 páginas, que poderia facilmente ter 200. E ele é grande desse jeito porque a autora fica enrolando, repetindo a mesma coisa o tempo inteiro. Tem muita cena hot, algumas até desnecessárias. E aí, no geral, eu não gostei tanto do livro por conta disso. É bem repetitivo, o que acaba tornando a leitura muito chata. O próximo livro foi Viralizou, do Juan Julia e do Igor Verde, é para mais de 16 anos e eu dei para ele 4 estrelas e meio. O
livro vai se passar no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro. A gente tem o que? O apocalipse zumbi no Rio de Janeiro. Vai trazer como protagonista a Thalita, que é uma cantora de funk muito famosa, e o Peu, que é um jornalista de fofoca. Quando o Peu soltou fofoca que acaba com a vida da Thalita, os dois começam ali a brigar, só que no meio dessa briga deles já tá acontecendo um apocalipse zumbi. E eles acabam tendo que ficar presos um ao outro, se ajudando a sobreviver. Detalhe que o Peu e a Thalita já foram amigos antes, eles eram amigos de infância, inclusive. E aí, quando ela foi ficando famosa, eles foram se distanciando. Gente, esse livro é muito bom. Primeiro, ele é uma sátira à pandemia. Tem várias frases que remetem a esse período conturbado que a gente passou, ironizando as atitudes de algumas pessoas, inclusive do presidente da época, que pra mim foi uma das melhores partes do livro. Não só isso, mas o relacionamento da Thalita e do Peu, a amizade que eles vão reconstruindo ao longo do livro é muito legal. Pra mim, só o fato de dizer, gente, um apocalipse zumbi no Rio de Janeiro já valeria a leitura, pelo menos pra mim foi por isso que eu li esse livro. Fica aí mais essa recomendação de leitura pra vocês. O próximo livro é A Metade Perdida, da Brit Bennett. Ele é pra mais 14 anos, eu dei pra ele 5 estrelas, também foi um favoritado. Esse livro aqui ele é incrível, ele é perfeito e eu entendi porque é que tantos booktubers colocaram ele na lista de favoritos quando ele foi lançado, porque ele é sensacional, deveria ser leitura obrigatória. Nele nós vamos conhecer principalmente a história de 3 mulheres, 2 delas são irmãs gêmeas, que é a Desire e a Stella. Nós começamos com a história da Desire, ela fugiu com a irmã dessa cidadezinha que elas viviam no estado da Louisiana, nos Estados Unidos, final da década de 60 até mais ou menos início da década de 90. Então o livro não vai se passar na nossa realidade atual. E ele vai trabalhar o racismo, até o racismo dentro da própria comunidade. Na cidadezinha das Gêmeas, a maior parte das pessoas, elas são negras. E quanto mais tempo essas mulheres, homens pretos foram ficando como pessoas brancas, mais clara a pele das pessoas foi se tornando. De tal forma que a Desire e a irmã gêmea dela, a Stella, conseguiam se passar por mulheres brancas se elas quisessem. Então, para a cidade, quanto mais branca você era, melhor. Chega um momento que as gêmeas acabam fugindo para Nova Orleans. Só que aí elas se separam também lá. E a Desire nunca mais ouviu falar da Stella, assim como a Stella nunca mais ouviu falar da irmã. A gente começa o livro com a Desire voltando para a cidade dela em 1968, com uma filha. Ela foi vítima de abuso doméstico, o marido batia nela e ela acaba fugindo e volta para a cidade que ela não gostava quando era criança, mas era o único lar que ela conhecia no momento. Depois da história da Desire, nós temos da filha dela, Judy, quando ela, assim como a mãe, vai embora da cidade, só que dessa vez para cursar uma universidade. E a Judy, ela não gostava de lá porque ela tinha uma pele muito retinta. E as pessoas ficavam olhando ela torto, ela sofria muito bullying. Além disso, nós temos a história da Stella, como eu falei, que é a irmã gêmea. A gente descobre o que é que aconteceu com a Stella. E não só isso, descobrimos que ela se passa por uma mulher branca. Ela casou com um cara branco, rico, ela tem filha. E aí nós observamos o mundo dessas 3 mulheres indo se conectando. É muito um livro sobre identidade, para você descobrir o seu papel, não necessariamente na sociedade, mas em si mesmo, você conseguir se reconhecer. Então é um livro muito bom. A escrita da Brit Bennett é sensacional, eu super recomendo a leitura dele. O último livro é Fleabag, da Phoebe Waller-Bridge. Esse daqui é uma edição especial sobre a peça no teatro, não é sobre a série. E nele nós temos não só o roteiro da peça, de como é Fleabag no teatro, que obviamente é diferente de uma adaptação para televisão, como também temos entrevistas da própria Phoebe, de pessoas que trabalham na produção, mostrando os altos e baixos, como a Phoebe estava completamente insegura na hora de lançar, principalmente porque a peça ela é marcada por ser só a Phoebe sentada em um banquinho no meio do palco e ela narra a história inteira. De vez em quando tem as vozes de outros personagens, as vozes já estão previamente gravadas. Então a peça mesmo é só um grande monólogo da Phoebe Waller-Bridge. E Fleabag virou um grande sucesso, a ponto de ter sido adaptado para a série de TV na Amazon Prime. Eu acho que o livro é para mais de 16 anos, eu dei para ele 5 estrelas, também é um favoritado. Ela traz essa personagem que é cheia de defeitos, que tá longe de ser perfeita ou moralmente aceita pela sociedade, mas que você consegue se identificar. O livro não tem traduzido para português, só tem em inglês. Ele também contém fotos da época dos ensaios, da peça em si, e vale sim muito a pena. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, compartilha para que a gente possa chegar por aqui e confere todos os links que estão aqui embaixo na descrição. Eu vejo vocês na próxima. Tchau!